Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não seceiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Portanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, te damos louvores, Senhor, nessa manhã, não apenas de cânticos, não apenas louvores de canções, mas te louvamos com a nossa vida, uma vida que deve ser pautada na adoração a Ti. Em nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa nesse momento falar conosco, tratar conosco, Senhor, coisas que devemos todos os dias nos lembrarmos, para que nós possamos continuar nessa caminhada de fé, a fim de que a gente possa alcançar no final o intento necessário que é estar contigo no banquete celestial, nas bodas, Senhor, do Cordeiro, Pai, a fim de que possamos, Senhor, não só sermos salvos, Senhor, mas também termos uma vida, Senhor, pautada numa fé desenvolvida através do conhecimento, através da palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, nos lembra, Pai, dessas lições que devemos ter todos os dias em nossas vidas, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa caminhar. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa primeira manhã, Senhor, nessa primeiro dia, nessa primeira semana. Pai, em nome de Cristo, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos relembrar, Senhor, aquilo que às vezes deixamos de lado, aquilo às vezes que esquecemos, aquilo que às vezes, Senhor, nos traz, Senhor, aflições por conta de falta de esquecimento, Pai, por falta de nos atentarmos para a Tua voz. Então, fala conosco, Senhor, nos relembra, se alimenta, Pai, a Tua palavra na nossa vida, Pai, que a nossa fé possa ser alimentada nesse momento, Senhor, por ela, Pai, por essa palavra maravilhosa, Pai, que eu não possa, no momento nenhum, atrapalhar, Senhor, a Tua mensagem, a Tua exposição, que seja o Teu Espírito a tratar com o Teu povo, a passear aqui nesse lugar, a tratar com cada irmã, Pai, a fim de que cada um, Pai, seja alimentado, Pai, e seja, Pai, em nome de Jesus, saciado, Pai, nessa manhã, com o pão que vem do céu, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, também cuida da minha vida, Pai, para que eu não possa atrapalhar, para que eu não possa, Senhor, trazer dano, nem malefício, Pai, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trata, Senhor, cada um de nós, Senhor. Faz a Tua vontade, segundo o Teu querer. Minha oração, fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar a igreja, Deus abençoe. Definitivamente, as coisas mais preocupantes nas nossas vidas, as coisas que mais
como nós iremos nos vestir, qual o boleto que vai vencer amanhã, com o aluguel da igreja, que vai vencer agora, no dia 5, no sábado, como elas ocupam as nossas mentes, como essas coisas elas fazem com que nós gastemos o nosso tempo, e até mesmo no momento espiritual, esse agora, que nós estamos agora prestando culto, louvando a Deus, agora meditando na sua palavra, só que nós sermos lembrados por ela, consoante a isso, nós já estamos imaginando que amanhã temos contas para pagar. Amanhã eu tenho conta para pagar, eu estou no mês. Amanhã eu tenho que fazer compras, eu tenho que colocar na minha casa comida. Será que eu vou dar conta de pagar todas as minhas dívidas? Parece que isso ocupa demais a nossa mente, parece que ocupa demais o nosso dia a dia. Tem gente que fica transtornada, atribulada. As coisas materiais ocupam e nos preocupam excessivamente. Na verdade, nós, como seres humanos, nós, às vezes, até sem perceber, nós corremos atrás de bênçãos temporais, ou seja, as bênçãos que são próprias do tempo, e não propriamente da eternidade. Escrevendo aos Colossenses, Paulo fala para os seus leitores, e fala conosco, nos dias de hoje, a que busquem as coisas do alto, as que pensem coisas lá do alto. É bonito a gente ler, é bonito a gente pensar nisso, mas exercitar, meu irmão, minha irmã, como é difícil. Como é difícil para nós, seres humanos, mesmo cristãos, como é difícil a gente exercitar esse tipo de situação, o de buscar as coisas do alto, a de buscar as coisas da eternidade, que dizem respeito à eternidade. Parece que tudo conspira contra a nossa cultura, a nossa sociedade, as convenções que estão ao nosso redor, o sentimento do tempo presente, todas essas coisas que em princípio visam nos trazer conforto, bem-estar. Não é justo que a gente possa querer viver melhor do que viver as gerações pretéritas, as gerações passadas. Não é justo. Mas quando a gente menos percebe, nós estamos focados nessas coisas que esquecemos as realidades maiores da vida. E digo isso, dessas realidades que são maiores da vida como cristãos, que são as coisas lá do alto, as coisas que são permanentes, não são temporais, aquilo que o tempo não vai levar de nós. E nós nos dedicamos tanto às coisas que são fugazes, passageiras, temporais, e daí não é sem razão a nossa ansiedade. E a ansiedade aqui não é como uma síndrome, uma doença definida, mas sim como uma realidade da vida. Quanta gente anda ansiosa, com ansiedade, preocupada com as coisas temporais. Quanto tempo nós gastamos? A nossa mente gasta. Quanto tempo nós perdemos pensando nessas coisas? Quantas noites deixamos de dormir por conta disso? Jesus, ele não precisou por só uma faculdade de medicina ou de psicologia para identificar esse mal que há no ser humano. Ele precisou apenas olhar para as multidões. Ele precisou apenas olhar para mim e para você. Ele precisou apenas olhar para o ser humano. Ele precisou olhar para as ovelhas que precisavam de pastor, porque estavam completamente desaforadas. Esse foi o olhar de Jesus. Aquelas multidões, para identificar que a ansiedade fazia parte do dia a dia, por conta da preocupação que as pessoas tinham e têm até hoje com os bens materiais, com as coisas terrenas. Pois bem, o texto que a gente leu é parte integrante do que a gente conhece como Sermão do Monte, e vai do capítulo 5 até o capítulo 7, no final do capítulo 7 de Mateus. Foi
lá ele já começa com uma conjunção explicativa. Ele já começa a explicar o porquê ele fala isso. Diz lá no verso 25, logo no começo: por isso digo a vocês. Então ele usa essa conjunção que é explicativa. Por isso eu digo a vocês. Então a base de todo o texto, do verso 25 ao verso 34, é justamente o verso 24. Então por isso que Jesus começa a proferir do verso 25 ao 34 aquilo que ele queria falar para o povo. Por isso que? Por isso digo a vocês por quê? Justamente Jesus se refere ao que diz os versos anteriores, principalmente o verso 24, que é a base daquilo que ele vai expor naquele momento e que ele quer falar ao seu coração nessa manhã. A gente precisa, enquanto cristão, enquanto pessoas, homens e mulheres de Deus, decidir a quem a gente está servindo. Se a gente realmente está servindo ao Senhor Deus, ou se a gente está servindo a si mesmo, a nós mesmos. Se realmente nós estamos focados na causa do Evangelho, ou envolvidos naquilo que interessa a nós, a nossa família, as nossas instituições, ou os nossos desejos. Há que se ter uma decisão na nossa vida. Você precisa se decidir. Você precisa se decidir. A quem você vai servir? Há de se ter uma decisão na vida. Não podeis servir a Deus e a Mamon, conforme o texto original, que é o Deus da riqueza. Mas ele não está falando isso como um momento devocional, como um momento de adoração, como uma prestação de culto. Ele não está falando sobre isso. Por isso que as pessoas muitas vezes desvirtuam esse texto. Riqueza aqui não é um acúmulo de numerários na nossa conta bancária, ações de bolsa. Riqueza aqui é tudo que se traduz em realidades materiais, que dizem respeito às bênçãos temporais. São bênçãos de um tempo. E nós precisamos resolver: vamos servir ao Senhor ou não vamos servir ao Senhor? Por isso, digo a vocês. Aí, e a partir daí, Jesus ele vai desenvolver todo o seu raciocínio. Ele vai desenvolver a sua mensagem, a sua exposição. E ele vai justamente colocar isso na realidade da vida de cada ser humano, no dia a dia, o nosso dia a dia. Tem gente que passa o dia inteiro sem se preocupar com essas coisas. Mas chega à noite, coloca a cabeça no travesseiro. Meu irmão, parece que o tempo não passa. Parece que o tempo vai puxando e não passa. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue descansar. Davi, no Salmo 4, ele diz: eu coloco a minha cabeça a dormir, logo me pego no sono. Descansar em Deus. Tem gente que fica pensando em conta para pagar, em o que eu vou ter que fazer, a compra que eu tenho que fazer, o banco que eu tenho que ir, o supermercado que eu tenho que comprar, a roupa que está me faltando. É meu filho, é minha filha, é minha casa, minha esposa, meu marido, é o colégio. O texto é tão explicativo que até é difícil a gente desenvolver o centro da mensagem. Ele é tão explicativo que é difícil a gente conseguir continuar, porque a partir
que devem fazer parte diária da vida de cada um de nós enquanto cristãos. A primeira lição: nós devemos aprender a crer, sempre esperando no Senhor. Preste atenção, eu e você devemos aprender a crer, sempre esperando no Senhor. E preste bem essas lições. Eu já sei disso, pastor. Você sabe, mas você se esquece. Por isso Deus está te dizendo. Você deve aprender a crer sempre esperando no Senhor. E lá o verso 30. Ora, se Deus desse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? E aí ele complementa: homens de pequena fé. Olha, se a gente parar para analisar, se a gente parar para pensar bem, Jesus olhou pelo lado positivo da situação, porque ele disse que aqueles homens eram de pequena fé, ou seja, pelo menos eles tinham fé. É uma bênção, porque tem gente que não tem fé nenhuma, tem homem que não tem fé nenhuma, nem pequena, nem também não tem mostrar fé nenhuma, fé zero. E isso eu estou falando para cristãos, para homens e mulheres de Deus. Eu estou falando dentro aqui do tempo, para pessoas convertidas. Jesus olha para aquelas pessoas e ele fala: homens de pequena fé. São homens incrédulos, completamente alheios, céticos, mas não totalmente, não absolutamente, mas a fé é pequena. A fé está lá, é pequena, quase nada, mas ela existe. E quando Jesus fala isso, e quando está nos escritos e pregado isso, não é falar para pessoas do mundo e requer isso, pessoas que estão lá fora, muito pelo contrário, são para pessoas que estão dentro do templo ouvindo a explanação sobre a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas já até passaram por aqui, já ouviram a mensagem do Evangelho. Eu não sei, eu até me preocupo, achando que muitos estão talvez aí a se voltar a uma outra forma de pensar as coisas, a realidade da vida. Certo é que há um chamado a fé, há uma convocação a que o homem creia, há um desafio a aprender a crer, porque ninguém nasce sabendo ter fé, e isso é importante a gente registrar. Ninguém nasce sabendo ter fé, como ninguém nasce sabendo ter nada, ninguém nasce falando também. A fé é a mesma coisa. Ninguém nasce sabendo ter fé. Nós costumamos dizer que é o ser humano uma tendência natural a ele ser crédulo, a ele crer. E realmente é uma verdade. O homem tem essa tendência de ser uma pessoa crédula. O que não significa que essa credulidade seja direcionada à fé bíblica, à fé cristã, à fé da palavra de vida, que liberta, que salva, que cura, que transforma. A fé nos ensinamentos na palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo. Uma coisa é afirmarmos que o homem de maneira natural é crédulo. A crer em qualquer coisa. Até para crer no diabo. Para crer em si mesmo. Aliás, crer em si mesmo. Eu creio que é a filosofia do tempo presente, da pós-modernidade. É o acredite, mas acredite em você, na sua força, na sua mão, na sua fortaleza. É acreditar nos seus braços. É acreditar que você pode. Eu posso tudo. É acreditar que você é a centralidade das coisas que acontecem por volta e em volta de tudo o que acontece na sua vida. Acreditar que você pode, que você vai
Ou só naquilo que você acha que é pertinente? Porque você entrega todas as suas áreas da sua vida para Cristo? Aprender que a gente pode nos comunicar através da oração com o nosso Deus. Aprender que é possível adorar a Deus em espírito e de forma invisível, mas que se faz de uma maneira real em nossas vidas através do Espírito Santo que permeia os nossos corações. A gente precisa se matricular nessa escola, meu irmão. Não faltar aula nenhuma para a gente poder aprender a crer. E para isso, a gente precisa reconhecer que às vezes, na maioria delas, da nossa vida, nós somos esses homens de pequena fé. E isso para a gente não se acomodar. Não, muito pelo contrário. Isso é para provocar em nós o desejo do crescimento dessa mesma fé. Jesus queria atingir aqueles homens de forma arrebatadora. Naquele momento, seus discípulos se faziam presentes e eles eram aqueles discípulos, aqueles apóstolos de homens de pequena fé. Só que eles estavam matriculados na escolinha de Jesus. Lá, naquele discurso do sermão, estava Pedro, que se tornou líder do colégio apostólico, porque ele pegou essa pequena fé e desenvolveu e cresceu. A fé está parada, inclusive era pequena, mas ele desenvolveu, aprendeu a desenvolver, e por conta disso ele cresceu. Em meio às nossas necessidades materiais, que deixam a nossa mente apavorada, a gente tem que aprender a crer no Senhor. Aprender que o Senhor, Ele cuida de nós. Aprender que o Senhor vem melhor para nós. Que o Senhor nada vai deixar ter falta em nossa vida. Tem gente que vive atribulada todo dia. A gente tem que crer que Ele é o Senhor do céu e da terra, dono de toda a vida, dono de todos os tesouros. A gente precisa crer, esperando no Senhor, que nada irá nos faltar. E a palavra esperar na Bíblia Sagrada, ela é recorrente. E a gente tem grande dificuldade nisso, em quem reparar que ela é recorrente, não, em esperar. A gente tem uma grande dificuldade em esperar no Senhor, porque somos pessoas inquietas, porque somos homens de pequena fé. A segunda lição é que nós devemos aprender a confiar, entregando tudo ao Senhor. Diz lá o verso 31. Portanto, quem fala é Jesus, não é o pastor. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Esperar o Senhor, meu irmão, é esperar que Deus vai agir, que Deus vai resolver, que Deus vai tomar a frente, que Deus está adiantando as coisas, e que as coisas não estão no meu controle, no seu controle. Mas que dificuldades! A dificuldade de esperar é a mesma dificuldade de crer. Por quê? Somos inquietos. Entregar-se ao Senhor é se lançar, é se jogar aos pés do Senhor. Jesus disse: não se preocupem. E o preocupado, a gente volta lá no começo da introdução, da explanação, da exposição. O preocupado é o ansioso. E o ansioso, que é preocupado, ele tem como uma das suas características ser uma pessoa preocupada, uma pessoa inquieta, uma pessoa inquieta. A ansiedade consome a gente. Nós devemos ser pessoas menos ansiosas, porque ansioso todos nós somos, alguns mais, outros menos. Mas a gente tem que aprender a não ser tão ansioso,
E por conta dessa imobilização, é gerado em nós uma inquietação infernal. Infernal. A gente precisa sair desse local estático para a gente enxergar totalmente o imobilismo que a ansiedade parece que gera em nós. Confiar no bem a quem a gente conhece, a sua fidelidade, reconhece a sua lealdade. Devemos nos entregar ao caminho do Senhor. Por quê? Porque o caminho do Senhor é melhor para nós. E nós sabemos pela leitura, pelo conhecimento, que as veredas da justiça elas irão prevalecer. Mesmo que ao nosso redor seja tudo confuso. Independente de quem está lá em cima, como autoridade, terrena sobre o nosso país, sobre a nossa vida, independente disso, mesmo se o cenário estiver confuso, as veredas da justiça vão prevalecer na vida do cristão. Então, ser atribulado apaga a nossa visão e nós devemos ter uma dimensão muito clara. Mas nós não confiamos no Senhor. Nós não nos entregamos ao Senhor. Salmo 37,5 diz, e você conhece, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele. E o que ele vai fazer? E o mais ele faz. E o mais é o quê? É tudo. O mais é tudo. O que a gente precisa aprender nesse versículo? A decorar? Não, todo mundo conhece. A gente precisa saber onde ele está na palavra de vida, lá no Salmo 37,5. Não, todo mundo sabe. O que a gente precisa aprender nesse versículo? Pastor, tem 30, 40, 50, 20, 30, 10, 20, quanto tempo você tem de evangelho? O que a gente precisa nesse versículo? É aplicar esse versículo. Você aplica esse versículo na sua vida? Porque eu já entreguei a vida ao Senhor. Eu já entreguei meu caminho ao Senhor. Não, você confia nele? Se você entregou, você confia nele. Você crê que ele vai fazer muito mais? Você crê que ele não vai te deixar faltar nada? Eu chorei, né? Vou pegar isso aqui na minha mão, vou segurar para eu poder controlar isso. Falta de aplicação do versículo. E isso acontece nas mais variadas circunstâncias da nossa vida, principalmente quando a gente passa por um momento difícil. Um momento difícil financeiro, um momento difícil de saúde, um momento difícil de relacionamento, um momento difícil familiar. Em alguma área a gente passa por um momento difícil. Às vezes a gente passa momentos difíceis em várias áreas da nossa vida no mesmo tempo. Mas a gente deve aprender a aplicar esse versículo. Pastor, mas é difícil o meu casamento. Então entrega seu casamento ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Mas não é só o casamento, é toda a família. Tá bom, mesmo. Então entrega a tua família ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Não, mas também tem um negócio. Tá bom, meu irmão? Quer ouvir de mim? Então tá bom. Entrega esse negócio ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. A verdade que esse versículo fala, meu amado irmão e amada irmã, entregue o seu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar seu coração. Essa entrega de todas as coisas ao Senhor não retira de nós a responsabilidade de receber. Não, vou entregar tudo na mão do Senhor e não deu certo. Não, nada disso. Não tira a responsabilidade da decisão das nossas vidas, mas ela nos capacita a decidir de acordo com a vontade de Deus. Entregar tudo ao Senhor não significa ficar de braços cruzados esperando o Senhor fazer, porque assim é fácil, aí é sossego, e aí também não quer
enfrentá-lo. Depois é confiar no Senhor, entregando tudo a Ele. E aí, a inquietação que há no nosso coração, ela vai passar. A paz e a serenidade vai tomar conta do nosso coração. E mesmo num momento difícil, atribulado, a gente vai conseguir andar dia após dia. E aí eu vou para a terceira e última lição, já indo para o final da exposição. E eu estou falando de coisas que você já sabe, já conhece. Nós devemos aprender a buscar, escolhendo sempre o Senhor. Nós devemos sempre aprender a buscar, escolher o Senhor. Diz lá, verso 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A prioridade das prioridades, a primazia de tudo na nossa vida, a soberania do Senhor sobre os nossos corações. Pronto. Quando o Senhor é soberano na nossa vida, nos nossos corações, pode ter certeza, pode descansar tranquilamente. Esse é o reino de Deus, sua soberania, sua vontade, seu querer, seu propósito, seus desígnios para cada um de nós. É por isso que Jesus diz como desfecho de todos esses ensinamentos: estamos aprendendo a crer, estamos aprendendo a buscar, e estamos aprendendo a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é a igreja, não é o templo, não é a denominação, não é a pessoa, é o reino. Por isso que no começo da exposição, logo no princípio, eu falei: quanto tempo nós nos ocupamos e nos preocupamos com os bens temporais, com as bênçãos temporais, com os bens materiais. A nossa preocupação para ficar melhor, ela não deve ser com isso. A nossa preocupação deve ser sempre em aprender a buscar o reino do Senhor. Em vez de a gente ficar preocupado com o que vai acontecer, a gente tem que ficar preocupado, não agora, com que as coisas da eternidade só para acontecer na nossa vida. Tem gente que passa o dia tão atribulado, tão corrido, no trabalho, em casa, que na hora esquece de orar, esquece de agradecer, esquece. Não tem que ter paz no coração. A gente tem que aprender a buscar esse reino. Esse reino é maravilhoso. Porque quando a gente busca o reino, a gente busca o rei do reino. A gente busca escolher o Senhor. E aí a gente não escolhe as riquezas passageiras. A gente não escolhe as riquezas fugazes. E muitas dessas riquezas passageiras e fugazes, elas são malignas. Por isso que ele fala: não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso que ele diz isso, que nós não devemos servir a Deus e as riquezas, porque a gente vai agradar um, vai agradar o outro. É por isso que ele diz isso. Nós escolhemos o Senhor porque a gente busca com primazia ter Ele em nossa vida, porque a prioridade não é nem a 1, nem a 2, nem a 3, só o Senhor. Deve ser prioridade 0. É prioridade 0. Qual é a prioridade 0? Buscar o reino de Deus. Buscar o reino do nosso Senhor. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós já temos a confiança que as demais coisas Deus irá nos acrescentar. Se a gente busca o reino, a justiça desse reino, a gente pode confiar que as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E quais são as demais coisas? O que a gente há de comer, o que a gente há de beber, o que a gente há de vestir. Essa das 3 lições deve ser que a gente deve ter a maior atenção, porque é uma decisão que a gente toma. Porque a gente está vivendo o tempo todo num choque de vontade. É a nossa vontade e a vontade de Deus. É a nossa vontade e a vontade de Deus. Quer fazer isso? É sua vontade, você adorou a Deus, buscou a Deus, buscou o reino.
buscou o rei, o Senhor, o dono do reino, para saber se essa é a vontade dele? Não, mas é a minha vontade. Tem gente que nem tem mais esse choque de vontade, nem esse conflito de vontade, porque a dele já prevalece. Por isso que essas lições elas são diárias na vida de um cristão. Porque esse choque de vontade ele vai acontecer com todas as pessoas que seguem o cristianismo e a Cristo. Só que a vontade tem que prevalecer é a vontade de Deus na nossa vida. A nossa própria vontade, simulada no espírito do presente e século, é a vontade do Senhor, precisa prevalecer no nosso coração. A vontade do Senhor. E aquilo que nos é imposto pelo meio que a gente vive, pelo tempo que a gente passa, esse choque de vontade, nesse encontro de vontade, não digo nem parelhamento, nessa contramão de vontade, parece que são duas criaturas que se chocam diante de nós. O que a gente tem que escolher? Escolher o Senhor, escolher o seu reino, escolher a sua justiça, deixar Deus trabalhar. Como é difícil crer, confiar e buscar. Crer no Senhor, buscar o Senhor, entregar ao Senhor. É difícil, a gente tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Todos nós temos dificuldades em relação a isso. Não é algo específico de uma pessoa, de todos cristãos que querem ter desenvolvimento na sua fé. Porque aqueles que não são cristãos, que não temem ao Senhor, eles não estão nem aí. Aqueles que são convencidos e não convertidos, podem estar até na igreja, eles não estão nem aí para isso. A gente às vezes, ou quase sempre, a gente tem que ter a realidade, né? Que a gente nem sempre escolhe o Senhor. A gente nem sempre escolhe o Senhor. Algumas vezes a gente permite que a nossa própria vontade, estimulada por esse espírito do presente século, prevaleça contra a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Isso vai trazer graves consequências na sua vida. Pode ser que você tenha paz durante um tempo, mas depois as consequências elas serão grandes. Então, essa exposição nessa parte da manhã, que eu não queria suprimir nem correr com ela, por isso que eu comecei depois do louvor, ela é uma alerta para cada um de nós. É uma chamada de atenção para que abramos os nossos olhos. E eu fui o primeiro a ser chamado a atenção disso aí, porque Deus te inspirou para esse Deus. Essa decisão ela é realizada o tempo todo tempo. Essa mensagem até agora, que a gente expôs fazendo essas lições diárias, coisas do nosso dia a dia, daquilo que convivemos, é o que acontece conosco em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Essas coisas acontecem o tempo todo conosco. É a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Por isso são lições diárias da vida do cristão. O título da mensagem. Então nós devemos aprender a crer sempre esperando no Senhor. Primeira lição, vou falar na sua vida. A segunda lição, devemos aprender a confiar e entregar-se no Senhor. E isso implica na terceira lição, que é escolher o Senhor na nossa vida. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Deus bendito e amado, Senhor, dono da nossa vida, Tu que és o Deus Criador, Tu que és o Deus que reina sobre cada um de nós,
Que o Senhor faça, em nome de Jesus, com que essas lições, elas não sejam apenas lições em que nós, teoricamente, saibamos. Não, Senhor. A nossa grande dificuldade é praticar, é colocar em prática essas lições que não te pedimos, Senhor, na nossa insignificância e na nossa dificuldade. Que o Senhor possa, em nome de Cristo, nos ajudar a colocarmos essas lições todos os dias em nossa vida. Que possamos aprender a colocar essas lições no nosso dia a dia, para que possamos viver uma vida saudável, tanto espiritualmente, quanto mentalmente e também fisicamente. Nos ajude, porque precisamos da sua ajuda, da sua mão, do seu braço forte, para que possamos prosseguir. E para isso, Senhor, precisamos do Senhor na nossa vida. A tua palavra diz que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, se fizermos tudo isso que estudamos na lição de hoje. Porque o próprio amanhã vai trazer os seus cuidados. E porque basta ao dia o próprio mal. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos atribulados, uma correria que só parece que o dia ele não tem 24 horas ou que as 24 horas não servem para que a gente possa dar conta das coisas que a gente coloca. E por conta disso, Senhor, o tempo ele tem sido também um inimigo da nossa vida, porque muitos têm suprimido e sucumbido por causa desse tempo, porque deixam de lado a busca ao Senhor em oração, a busca ao Senhor na leitura da palavra, a busca ao Senhor na ida até a sua casa para adorá-lo, para glorificá-lo, para santificá-lo. Somos pessoas atribuladas, vivemos num mundo atribulado. Após a adversidade nos atribula, nos traz aí ansiedade. E o desfecho, Senhor,